Bom dia, seguimores! Como vocês estão? Estamos aqui para iniciar mais uma Em Missão Livecast para a honra e glória do Senhor. Hoje é dia 23 de fevereiro, sexta-feira, tá aí quase findando mais um mês do nosso ano de 2024, já estamos aí indo para o terceiro mês do ano e tá voando. Os dias estão passando muito rápido, as horas estão voando e eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que você tem feito para o Senhor? O que você tem entregue para o Senhor nesse ano de 2024? Qual é o posicionamento que você prometeu para o Senhor que você ainda não fez? Porque quando a gente faz um trato com Deus, nós devemos cumprir. Nós devemos fazer. E hoje a nossa Em Missão Livecast vai nos alinhar ao coração de Deus. Mas é claro, se eu e você estivermos dispostos e disponíveis a trocar tudo que somos por nós para sermos tudo que somos em Deus. Porque é assim que Deus quer eu e você. Atrelado a Ele, atrelado ao sangue dEle, atrelado ao coração dEle. E hoje o pastor Tiago vai trazer um testemunho, vai trazer uma palavra. Eu não sei o que Deus colocou no coração dele, mas eu creio que está alinhado com o que o Senhor vai falar. E você que pode, encaminhe essa live para mais pessoas, encaminhe essa live para alcançar mais pessoas. Bom dia, Sara, bom dia, Ivânia, bom dia, Sara Santos, Evangelista Shannon, Adriana, pastor Tiago já tá aí também. Fran, amiga, seja bem-vinda. A Sara, gente, a Sara, ela é a minha primeira escudeira. A Sara é a minha primeira... É a primeira pessoa que o Senhor permitiu eu tocar. Ela tá aqui na live. E ontem, às vezes a gente fica meio agitado na presença do Senhor, a gente não sabe o que o Senhor quer falar, a gente não sabe o que o Senhor quer mostrar. E aí eu tô com muitos questionamentos com Deus essa semana. E essa semana não, esses dias, esse tempo, ele tá me trazendo muitos questionamentos. E os dias estão passando e aquela coisa, tudo muito rápido, tudo muito... E aí ontem eu sentei no sofá e eu falei assim, Senhor, o que é para eu fazer? Por que eu tô nesse conflito? Por que eu tô nessa guerra comigo? Eu não sei se vocês também se sentem aqui, eu tô abrindo aqui para vocês. E aí eu falei assim, será mesmo? Aquela história, a gente tem isso. Será mesmo que eu tô fazendo certo? Será mesmo que é isso? Senhor, eu tô no seu caminho, eu tô na sua direção, me mostra, me dá sinais. Eu sei que pessoas já falaram, mas eu quero que o Senhor me dá um sinal pra mim agora. E aí eu tava sentada no sofá. Eu não sou de ver status de WhatsApp de ninguém. Não adianta, não olho. Se tem uma coisa que eu não olho é status de WhatsApp. Não olho. Aí eu tava ali e coloquei no status do WhatsApp e eu apertei na Sara. Aí tava a Sara com um monte de criança e ela ensinando essas crianças. E aí na hora que eu vi isso, o Senhor começou a falar no meu coração. Olha aí, olha um fruto. E aí eu falei assim, meu Deus. E aí o Senhor me levou lá no primeiro dia que eu conversei com a Sara, ou ela ia me odiar ou ia me amar. Porque eu só falei o que o Senhor mandou eu falar.
E eu não massageei o ego dela em nenhum momento. Nenhum momento. E ali o Senhor usou a minha boca pela primeira vez. Pela primeira vez. E eu nunca vou me esquecer. Eu fiquei desconcertada. Eu não conseguia voltar para a conversa. Porque o Senhor me desconcertou ali. E aí eu fui ali e entreguei para ela o que o Senhor estava falando. E o Senhor falava sobre esse ministério dela, de crianças dentro da igreja, mas ele também falava sobre uma porta que ele ia abrir com crianças. E ok, isso se passaram quase 3 anos, né, Sara? Eu acho que é quase 3 anos aí, foi em 2021, isso? Tava em pandemia ainda na época. E ok, a gente entrega e ficou. Ali a Sara foi tomando posicionamento, a Sara foi transformada. A Sara tem uma história muito, muito forte de vida, de ressignificação de vida, de restauração do que o Senhor fez na vida dela. Ela se posicionou, mesmo mediante aos problemas, mesmo mediante aos percalços da sua casa, da sua condição financeira, ela decidiu romper, ela decidiu permanecer. Então, assim, isso foi resposta de Deus para mim. Às vezes a gente quer uma resposta de Deus grandiosa, a gente quer uma resposta de Deus que vai ofuscar os nossos olhos com coisas, mas não, gente. Deus, ele traz resposta no momento que a gente nem imagina, no momento, e ele responde nas pequenas coisas, nas pequenas coisas. E ontem eu mandei uma mensagem para ela chorando, eu fiquei muito emocionada na hora, porque às vezes Deus manda a gente falar e a gente tem medo de falar. Deus manda eu fazer muita coisa. Eu tô falando aqui para vocês. Mas muitas vezes eu retenho aquilo que Deus está falando comigo. Porque as pessoas não aceitam ser confrontadas. As pessoas não aceitam que para elas crescerem, para elas se crescer na presença do Senhor, elas têm que ter confronto. As pessoas acham que o evangelho é fácil, que o evangelho é lindo de ser vivido. E não é. O evangelho é renúncia. O evangelho é você deixar. Essa é a verdadeira palavra. É deixar para trás, deixar o seu eu, deixar pessoas que você idolatra, pessoas e lugares e isso. Não, é você não ser nada, é você ir vazio para a presença do Senhor. Para que o Senhor venha e faça algo em você. Para que o Senhor venha e renove as suas estruturas. Coloque o seu coração alinhado com o coração dele. Hoje, a palavra que Deus colocou foi a palavra que está no meu devocional. Mas aí eu fui a fundo ali pegar essa palavra. E eu trouxe aqui uma reflexão para vocês. Eu vou chamar o pastor Tiago já para ele estar aqui com a gente. E eu creio tremenda para a honra e glória do Senhor. Encaminhe essa live para mais pessoas. Eu já convidei aqui algumas pessoas. Mãe, bom dia. Alice, Deus abençoe você. O julgamento dói, traz solidão, mas às vezes é necessário. Até mesmo nós que estamos dispostos a falar aquilo que o Senhor quer que nós falamos, a gente sabe que a gente vai ser mal visto, malquisto, né? Não vão querer nossa presença, vão desdenhar, vão falar, mas a gente não pode deixar de fazer aquilo que o Senhor quer. E ontem isso serviu para mim, porque muitas das vezes o Senhor fala, o Senhor manda e eu fico de boca calada. E aí, às vezes, a gente acaba, eu não sei, o pastor tem mais conhecimento do que eu, mais sabedoria do que eu para me falar. Às vezes, quando a gente não entrega algo, o Senhor acaba deixando algumas coisas acontecerem no fato da gente não estar sendo obediente a Ele. Então, até que ponto você quer ser obediente e desobediente?
Porque é mais fácil a gente ser obediente pela dor e sofrer a dor, sofrer os danos, do que ser desobediente e cair à ruína, e ir à ruína. Então você precisa querer sofrer na dor para não pagar o preço, do que você pagar o preço e achar que você está certo. Pastor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, paz do Senhor para todos que estão aí assistindo. Para você também, mais uma vez, obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de estar falando de Deus, né, mais um pouquinho aí para todo esse povo que nos acompanha. E de fato, a desobediência ela traz algumas consequências, né, para nossa vida, e normalmente elas não são muito agradáveis, né? Então o melhor mesmo é obedecer. Amém. Porque quando vem as consequências, às vezes a gente até questiona aonde está Deus. E a gente não se lembra que, na verdade, aquilo que nós estamos passando e enfrentando é somente uma consequência daquilo que nós não fizemos, e o Senhor não tem culpa disso. Ele continua sentado no seu trono, soberano, acima de todas as coisas, sem perder o controle de absolutamente nada. A gente só precisa permanecer e obedecer. O resto ele se responsabiliza, né? Quando ele fala, ele se responsabiliza. Amém. Amém. Então, gente, eu vou começar aqui a falar a introdução, a parte que o Senhor colocou no meu coração. E a palavra está em Tiago 4, do 1 ao 10. Eu vou ler aqui para vocês. De onde precedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Então, amém. Que palavra forte, uma palavra totalmente de correção aí, uma palavra de reflexão, principalmente para os nossos dias de hoje, principalmente para o nosso coração corrupto, para o nosso coração com adultério espiritual, porque muitas das pessoas são adúlteros espirituais e as pessoas acham que viver com Deus é do jeito que eu quero, da forma que eu penso e a hora que eu quero. Não é no tempo dele, na hora dele, na disposição dele e como ele quer. E aí, para começo, nesse estudo, Deus fala que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quantos de nós somos soberbos? Quantos de nós
ainda há aquele orgulho dentro de nós, imperado, enterrado, e nós não conseguimos romper isso em nós. Porque quando há orgulho, há soberba. E a soberba afasta eu e você da presença de Deus. Só que a humildade de reconhecer que somos pecadores, que não somos nada, que nós temos que lutar as nossas guerras com Deus, que nós, sem a graça dele, nós não somos nada, nós não vamos conseguir nos alinhar à vontade do Senhor. Porque enquanto não há reconhecimento e rendição aos pés do Senhor, não há o agir da graça dele em nossas vidas. Nós precisamos nos render a ele. A graça e a sabedoria só podem vir do Senhor. Não vai ser do pastor Tiago que vai vir a graça para minha vida. Não vai vir da minha mãe, não vai vir do meu esposo, não vai vir, não. A única pessoa que pode moldar, tratar, tirar o orgulho, tirar a soberba, da graça para o meu coração e o seu coração, ligar ao dele e nos trazer sabedoria, é o Senhor. É o Senhor. Não há outro lugar, não há outra pessoa. É com ele. Se eu e você decidimos viver uma vida com Cristo e para Cristo, nós devemos esperar tudo dele. E de mais ninguém. E em mais ninguém. Quando os desejos da carne entram em nós, isso nos afasta de Deus, nos colocam numa rota errada. Quantos de nós, às vezes, vemos que... Vou dar exemplos. O fulano está indo lá, está ganhando oportunidade. O ciclano não sei o quê, ele tá... Deixa eu me aproximar dele porque ele está em destaque. Deixa eu não sei o quê porque ele vai me ajudar a alavancar em alguma coisa. Será que é a rota que Deus quer que você faça? Será que é a rota que Deus quer que você mude? Você perguntou para o Senhor? Você falou, Senhor, qual é a rota que eu devo ir? Qual é a rota que eu devo ficar? Porque enquanto nós não nos relacionarmos e amar a Deus de todo o nosso coração, nós vamos viver atrás de pessoas e de rotas que o Senhor não nos colocou. Não nos colocou. E aí a gente vai ver que a gente vira um bichinho de estimação do outro. Porque só o outro está crescendo e a gente está ali só atrás dele. E o nosso crescimento, aonde fica? Aí eu te pergunto, será que é isso que o Senhor tem para você? Será que é isso que o Senhor quer que você faça? Ir na rota do outro e não na sua rota? Reflita agora isso. E é como eu disse, todos nós temos que tomar muito cuidado com esse adultério espiritual. E achar que está no caminho certo só porque você tem títulos, só porque você tem bens, só porque você tem dinheiro, só porque está tudo dando certo na sua vida, você acha que você está na rota de Deus. E não é assim que funciona a vida espiritual. Não é. É com os princípios e valores. Deus derrama graça, Deus derrama tudo para você ter, conquistar, ok. Mas isso não significa que você está na rota espiritual que Deus te colocou. Os seus bens materiais não significam nada para Deus. Nada. Porque ele derrama a graça mesmo para você conseguir tudo que você quer. Mas isso não significa que você está debaixo da rota que o Senhor desenhou para a tua vida. O Senhor vê o meu e o seu coração. E a ele nós não podemos enganar. Então, parem de barganhar com o Senhor. Parem de fazer barganha com o Senhor. Porque muitos aí estão falando de promessa, só dão carro, casas e mansões e uma vida próspera e uma vida cheia de bênçãos. Mas, peraí, então eu tô com o Senhor pelo que Ele pode me dar ou porque Ele pode fazer em mim e depois através de mim? Pelo que você caminha com o Senhor? O que faz te caminhar com o Senhor? É porque você ama Ele? Ou é porque você ama o que Ele pode te dar?
de bens, de coisas. Nós temos que andar com o Senhor pelo que Ele pode fazer em nós. Pelo mundo caído, da onde Ele nos tirou e Ele nos colocou na presença dEle. Só que o Senhor só vai entrar no meu e no seu coração se nós deixarmos Ele entrar. Ele não é invasor. Ele não vai invadir a mim e a tua vida se você não falar assim, Senhor, eis-me aqui, faça algo em mim, faça algo novo em mim. O Senhor não vai fazer. Ele não vai ir ali e falar assim, não, deixa eu entrar aí, dá licença, deixa eu passar. Não, o Senhor não vai fazer isso. Ele está esperando você chamar Ele. Ele está esperando você chamar Ele. Não é o outro, não é seu esposo. Não, é você. Parem de achar que fazer barganha com o Senhor está certo. Parem de achar que o Senhor está em todos os lugares. Não é assim que funciona. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, sim. Mas aonde não glorifica o nome dEle, Ele não está. Aonde não é glorificado o nome do Senhor, Ele não está. Na mesa que você senta, se não tiver o nome do Senhor, Ele não está. Aonde você não chamar o Senhor para estar, Ele não vai estar. Porque quem carrega a presença dEle é você. E você tem que chamar Ele para estar com você. Ou você acha que se você for no salão de beleza e você não chamar Ele para entrar ali naquele lugar, para a pessoa que colocar a mão na tua cabeça, Ele vai estar? Não. Não vai estar. A gente não sabe quem coloca a mão na nossa cabeça. Pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser quem for. Pode ser quem for. Se o Espírito de Deus não te direcionar, deixar essa pessoa colocar a mão na tua cabeça, não deixa. Não deixa. A gente não sabe o que a outra pessoa carrega. A gente não sabe quem está em cima do altar. A gente não sabe a vida que a pessoa leva com Deus para deixar qualquer pessoa tocar na nossa vida, para deixar qualquer pessoa tocar no nosso coração. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado. Essa manhã o Senhor, Ele não quer mais que a gente faça barganha com Ele. Ele quer nos posicionar, Ele quer nos alinhar. E às vezes essas palavras de confronto é necessária, não só para mim, mas para vocês. Nós somos a igreja. Deus não está falando para mim, Ele está falando para a gente. Ele está falando para nós. Quantos de nós achamos que Deus está em todos os lugares? É igual nesse carnaval. Eu sou muito a favor do evangelho, do evangelismo. Eu estou fazendo o evangelismo aqui. Eu estou evangelizando. Esse projeto é uma forma de evangelizar. Só que não é porque eu estou lá dividida no mundo, no meio do samba, no meio da onde tem um monte de gente, que Deus está ali, que Deus está aprovando que eu esteja ali. Aí as pessoas acham que pode estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, com qualquer coisa. Pode estar no meio de gente que bebe, no meio de gente que fuma, na roda do pagode, na roda do não sei o quê. Não. Ah, Tamires, não tem nada a ver. Eu sou ali a diferença e eu vou fazer a diferença. Continua indo lá naquela roda. Para ver se Satanás não vai entrar na sua cabeça. Para ver se Satanás não vai falar assim, e aí, hoje só mais um pouquinho, vamos lá. Só mais um pouquinho, vamos lá. As más companhias corrompem os bons costumes. E você já foi tirado do lamaçal. Para que você quer se misturar de novo? Para que você quer estar ali na roda de novo? Para quê? O que te agrega estar ali? Agora, se Deus te der um comando para você ir lá, para você falar, para você fazer, ele vai fazer você ir lá, abrir a tua boca, fechar a tua boca e sacode a poeira e sai. É assim que Deus faz. Deus não vai ficar fazendo você se misturar. Não vai. Porque você já é um vinho novo e você já tem o odre novo e é isso que ele quer e é isso que ele espera de você. Então, quantos cristãos estão andando do jeito que eles querem, da forma que eles querem, com a roupa que eles querem? Até quando isso? Até quando você vai fazer as coisas do seu jeito e não do jeito que Deus quer? Até quando você vai achar que o seu coração está ligado a Deus, mas está ligado, na verdade, ao mundo?
aos seus prazeres, ao que você quer e não ao que Deus quer? Quantos cristãos a gente não conhece que proclamam Deus, mas vivem no ódio e na inveja? Quantas pessoas estão em cima do altar e invejam a vida do outro? Pessoas que querem ser o outro e não gostam quando o outro conquistam algo. Pessoas que querem mostrar ser o que elas não são. Quantos? Essa palavra é muito forte. É muito forte. É só vocês olharem Tiago de 1 a 10, 4 de 1 a 10. É uma reflexão, é algo que só o Senhor vai poder nos alinhar. Só que para isso nós precisamos deixar o Senhor fazer, deixar o Senhor mostrar, ó, você é adúltera nisso, você é orgulhosa nisso, você está me tirando disso. E assim vai, o Senhor vai fazendo. Agora, quando que você vai fazer isso? Hoje. Hoje é o seu dia. Hoje é o meu dia. Hoje é o dia do pastor Tiago. Hoje é o nosso dia. Hoje é a nossa chance. Então peça mais graça para o Senhor, pois Ele pode transformar isso que você colocou no seu coração e ainda não está purificado. Peça para que o Senhor faça você se relacionar com Ele verdadeiramente e não por barganha. Peça para Ele tirar todo vestígio que tenha de barganha dentro de você. Todo vestígio de adultério espiritual que tenha dentro de você. Fala que você quer Ele, que você deseja Ele, assim como Ele te deseja, como Ele te busca, como Ele te escava, como Ele te cava. Porque o Senhor, Ele nos deseja. Ele nos deseja e nós precisamos desejar o Senhor em todo o tempo. Aproxime-se dEle. Aproxime-se dele, se relacione com ele e você vai encontrar nele o que for necessário. E ele Amém. vai te dar tudo o que você precisa. Porque quando você se desconecta de tudo que você é e se coloca disponível para o Senhor fazer o que ele quer em você, cravar uma identidade do Pai em você, não tem nada e nem ninguém que possa impedir esse processo de restauração, de transformação, de purificação do teu coração. Esteja disponível ao Senhor, porque hoje Ele quer fazer algo no nosso coração. Hoje Ele quer que você vá e declare para Ele: Senhor, encontre verdade em mim. Mostre aquilo que não está do seu agrado em mim. Fale para mim o que eu preciso renunciar. O que tem me afastado de ti. O que tem me afastado da tua presença. Mas purifique o meu coração. Purifique as minhas mãos. Me deixe de mãos limpas para eu poder tocar o meu irmão. Para eu poder falar com o meu irmão. Para eu poder abraçar o meu irmão. Gente, o coração limpo. Quando a gente abraça outro coração, o nosso coração é ligado a essa pessoa. Quando nós vamos de mãos limpas para o Senhor, de mãos sujas, e o Senhor limpa as nossas mãos, Ele permite que a gente toque outras vidas. Ele permite que a gente toque almas, as almas que estão estremecidas, as almas que estão atribuladas. E não há graça maior que essa de você poder tocar uma alma e ver ali o tocar e o agir do Espírito Santo, do poder dele. Então peça nessa manhã para Ele purificar a tua vida, purificar o teu coração, purificar aquilo que não é de verdade ainda dentro de você. Fala para Ele: Senhor, tira todas as inverdades de dentro de mim. Tudo aquilo que não está me aproximando de Ti, me afastando de criar intimidade e relacionamento com o Senhor. E venha encontrar em mim, Pai, verdade. Peça para Ele te deixar longe de tudo que te afasta dele. Tudo, todos. Que seja pessoas, que seja lugares, que seja, não sei, o que for. A presença dele é mais importante. Buscar a ele é mais importante.
Diz para o Senhor tirar toda a soberba que existe em você, toda a confusão de mente, porque tudo que nos afasta do Senhor está aqui, ó. São os órgãos mais próximos. É o coração e a mente. E é onde Satanás guerreia primeiro, é aqui, ó. E depois desce para cá. E é assim que Satanás luta todos os dias. É assim que Satanás faz a gente estremecer e ficar confuso e não ouvir mais a Deus e sair da rota de Deus. E aí daqui a pouco ele vai falar: e aí, cadê seu Deus? E aí, tá vendo? Ó, de novo você errando e bate calma para você. É assim que ele faz. Parabéns, errou mais uma vez, era isso que eu queria. Parabéns, falou mais uma vez, era isso que eu queria. Parabéns, fofocou mais uma vez, era isso que eu queria. E assim vai. E tudo isso que ele consegue, ele vai minando a sua mente. Você vai se afastando de Deus. E você vai se afastando da presença de Deus. E aí você não vai deixar você ser tratada, moldada e transformada. Porque você começa a dar desculpas para o Senhor. Você começa a dar desculpas para estar na presença do Senhor. Não é só na igreja que é para você estar em comunhão. Porque de que adianta você estar sentado no banco da igreja, mas não estar em comunhão com Deus? Porque é muito fácil a gente ser crente no banco da igreja. É muito fácil a gente glorificar na igreja. Mas e na nossa casa? E no secreto com Deus? Qual é a sua prioridade? A minha prioridade é acordar e sentar aqui, aonde eu estou, todos os dias. Seja 8, seja 9 horas da manhã, seja a hora que eu acordar. Tem dia que eu levo a Giovana na escola, volto e sento aqui. Tem dia que a Giovana, antes dela acordar, é 5 e pouco da manhã, eu tô aqui, sentada já. Então, e ela dormindo aqui, porque atrás de mim é a cama da Giovana. Então, gente, a prioridade é ele. A prioridade do seu dia. Se não for Deus, é porque você ainda não entendeu. É porque você ainda não... Ah, não, eu só vou orar à noite. Não, mas espera aí, você passou o dia inteiro sem Deus? Você passou o dia inteiro sem falar com ele, sem ler a palavra dele, sem orar, sem tirar 1 hora para ele, ou 20 minutos, ou meia hora? Como que você conseguiu? Como? Então, nós precisamos estar unidos ao coração de Deus. Precisamos estar unidos e precisamos nos posicionar. E se nós não nos posicionarmos, nós não vamos ser inteiras na presença do Senhor. Se posicione de forma saudável, de forma pura, de forma íntegra. E não deixe ninguém roubar o seu tempo com o Senhor. Porque estar na direção certa é melhor do que chegar em primeiro lugar. Então, nesta manhã, receba essa palavra no teu coração e eu espero que vocês reflitam nisso. Reflitam no que o Senhor quis falar conosco hoje. E reflitam e meditem em Tiago 4, do 1 ao 10. Amém, pastor? Amém. Que palavra boa e que palavra necessária, né, para as nossas vidas. Às vezes a gente acha que as palavras que nós precisamos ouvir é só uma palavra de conforto, uma palavra de vitória, uma palavra de abertura de portas. De fato, muitas vezes nós precisamos ouvir essas palavras. Mas a maioria das palavras que nos colocam de volta no caminho, que nos alinham no caminho que nós precisamos estar e ficar, é esse tipo de palavra. Amém. Palavra que traz o confronto, palavra que nos faz enxergar o caminho, a rota que nós estamos, e se não estamos muito certos, muito direcionados ali, o Senhor nos traz de volta a direção que Ele tem para as nossas vidas. Então, Deus seja louvado por essa palavra, Deus seja louvado pela sua vida, por ser instrumento de Deus aí para cada um de nós. Eu quero mais uma vez agradecer aqui pela oportunidade de poder estar com vocês
contar um pouco daquilo que Deus já fez na minha vida, das experiências que eu já tive no decorrer dessa caminhada com Deus. Aí, embora eu seja jovem, em nome de Jesus eu profetizo que o Senhor ele vai me conservar jovem por muito tempo. Eu conheci o Senhor muito cedo, né? Eu comecei a caminhar com o Senhor muito cedo. Obviamente que eu não vou entrar em detalhes aqui, minuciosos, de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu passei, de todas as experiências que eu tive, porque senão a gente fica por horas aqui falando. Mas, de uma forma resumida, eu vou contar para vocês. Antes de eu iniciar, eu só queria ler o texto de Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meu Deus. Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós que aqui estamos. O propósito que Deus tem na minha vida, obviamente, é diferente do propósito que Deus tem na sua vida, na vida de vocês que estão assistindo. Mas, de fato, existe um propósito. E esse propósito, ele vai se cumprir querendo a oposição ou não. Querendo o nosso adversário ou não. Independente daquilo que se levante contra, independente daquilo que venha para impedir, para fazer com que a gente recue no meio do caminho, o propósito que Deus tem para aqueles que o amam, para aquilo que ele determinou, vai se cumprir no tempo dele, no momento que ele determinou. E nessa caminhada com Deus, eu passei por algumas situações e tive algumas experiências com homens e com Deus, que, como eu disse aqui, se eu for detalhar, você vai dizer assim, uau, isso não pode ser verdade. Isso não aconteceu, eu não acredito que isso tenha acontecido. E foram situações que as pessoas elas só acreditam porque as pessoas me conhecem, né, sabem da minha trajetória, da minha caminhada com Deus, e porque algumas pessoas também viveram parte disso junto comigo, né? Então falam, não, parece mentira, mas não é. É verdade, de fato aconteceu mesmo. E como eu disse aqui, eu comecei a caminhar com Deus muito cedo, eu aceitei a Jesus, para ser mais preciso, no dia 26 de julho de 1992, Uau. em uma escola bíblica de férias, lá na Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Zate, uma igreja que eu amo, uma igreja que está no meu coração até hoje, porque foi lá que eu cresci, foi lá que eu aprendi mais de Deus, foi lá que eu tive a oportunidade de ingressar no ministério. Então, a minha conversão, né, a minha entrega a Jesus foi exatamente nesse dia, 26 de julho de 1992. E no ano de 2000, dia 14 de outubro de 2000, eu me batizei. Eu desci as águas com o amado pastor Arlindo, que hoje já está com o Senhor, né, que era o pastor, o reverendo presidente ali daquela igreja, foi ele que me batizou. E a partir daí começaram, né, algumas experiências com Deus. E desde então eu sempre gostei muito do fato de ser crente, né? Eu sempre gostei de estar na igreja, eu sempre gostei de estar envolvido na obra do Senhor, e eu devo muito isso à minha mãe, que hoje também, infelizmente, não está mais com a gente, já está com o Senhor, mas eu devo muito isso a ela, porque a minha mãe sempre levava a gente para a igreja. A minha mãe sempre estava muito presente com a gente, porque nós éramos pequenos, né? Eu, meu irmão, nós crescemos juntos na igreja, e como nós não podíamos ir sozinhos, minha mãe sempre se dispôs a levar, sempre se dispôs
a estar com a gente, a fazer questão de que a gente participasse dos eventos, daquilo das atividades que a igreja proporcionava, né? E aí eu vejo a importância de uma família viver a palavra de Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque quando ela crescer, ela não vai se desviar. E é muito interessante porque a palavra fala ensina no caminho, ela não fala ensina o caminho. Porque se a palavra dissesse ensina o caminho, você apontaria o caminho e falaria assim, não, você vai por aquele caminho. É aquele negócio, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E exatamente para fugir desse contexto, a palavra ela é muito sábia quando ela diz ensina no caminho, ou seja, esteja junto, ande junto, caminhe junto, segurando ali na mão, mostre ali, seja o exemplo, né? E foi exatamente isso que aconteceu, e graças a Deus nós estamos aqui até hoje. Então, se hoje eu me tornei o que eu sou, a desrespeito do servir a Cristo, do estar na obra do Senhor, eu devo isso, obviamente, primeiro a Deus e segundo a minha mãe, que sempre me apoiou, que sempre esteve junto com a gente. E a gente se emociona porque, embora já vai fazer 11 anos que ela partiu para o Senhor, a saudade continua a mesma, né? A dor ela diminui, mas a saudade ela continua. Então, louvado seja Deus por isso, né? Porque a palavra de Deus se cumpriu e o Senhor ele tinha um propósito e esse propósito precisava se cumprir independente de qualquer coisa. E como eu disse, eu sempre gostei, eu sempre me envolvi em tudo que a igreja proporcionava para nós. Então, eu estava nos cultos, eu estava na escola bíblica, eu estava nos eventos, nos congressos, e isso sempre me fez muito bem, sabe? Eu me sentia muito bem envolvido com as pessoas da igreja, com os irmãos da igreja. E conforme o tempo foi passando e eu fui crescendo, e quando eu já tinha uma certa idade, o desejo que eu tinha não era só ir para participar, ser um espectador daquilo que estava acontecendo. Eu comecei a ter o desejo de me envolver nas coisas, sabe? De estar ali na organização dos eventos, participar do louvor, porque um ministério que chamou muito a minha atenção, logo que eu entrei na igreja, foi o ministério de louvor. Que eu acredito que é o ministério que chama a atenção de todo novo convertido. É verdade. Né? Quando a pessoa entra na igreja, acho que o ministério que a pessoa primeiro se apaixona é pelo louvor, né? E eu me apaixonei pelo ministério de louvor e eu queria, né, estar envolvido ali, cantando principalmente, né? Embora não soubesse cantar muito bem, mas eu queria estar ali, né, junto. E o Senhor me deu a oportunidade de entrar no Ministério de Louvor, mas eu não entrei cantando, né? Na época, tinha aquela máquina, aquele aparelho que passava a letra no telão. Ai, meu Deus, fugiu o nome. Retroprojetor. Hoje é data show, né? O negócio é diferente. Mas naquela época era retroprojetor. Então a gente colocava a transparência ali em cima do retroprojetor de ponta cabeça para poder aparecer no telão e o meu envolvimento, né, no Ministério de Louvor começou aí, no retroprojetor. E eu amava ficar no retroprojetor. Nossa, para mim era muito bom. E aí depois de um tempo o líder do louvor chegou em mim e falou assim: você quer subir de cargo? Eu falei assim: chegou a minha vez, né? Agora eu vou entrar no louvor e eu vou começar a cantar. Eu falei assim: eu quero. Ele falou assim: então você vai para a mesa de som. Eu falei assim: amém. Não foi aquilo que eu queria ouvir, mas eu já estava, né, subindo de cargo, né? Como se fosse algo muito... Enfim, eu fui para a mesa de som, gostei muito também. Eu participava dos ensaios, ouvia o povo ali cantar e uns cantavam que só pela misericórdia de Deus, que eu pensava: meu Deus, como que essa pessoa
né? Tá no Ministério de Louvor, mas amém, né? Quem sou eu para julgar alguém? E aí eu falava, nossa, como eu tenho vontade de estar ali, tudo. Enfim, passou o tempo, eu fiz com excelência aquilo que me foi proposto ali na mesa de som, e aí surgiu o tão temido teste, né? Para entrar, para cantar. Falei, meu Deus, agora é a minha oportunidade, né? Eu vou fazer o teste para entrar, para poder cantar na equipe de louvor. Aí eu falei assim, eu quero participar, eu quero fazer. E aí eu fui, e eu me lembro que na época eu cantei aquela música da Alda Célia, Obrigado Jesus. Ele falou assim, canta um pedacinho dessa música para eu ver se você é bom para poder entrar no Ministério de Louvor. E aí, né, tremendo, ansioso, né, com vontade de querer. Na verdade, acho que não era nem teste, era só para, né, para falar que existia mesmo alguma coisa para poder entrar. E aí, eu Processo. não sei se vocês conhecem esse louvor, mas ele fala assim: pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Eu cantei só essa parte, só essas duas partes. E ele falou assim, tá bom, tá aprovado, você pode entrar na equipe de louvor. Eu falei, eita glória, agora é a minha oportunidade, né? E aí eu entrei no Ministério de Louvor, comecei ali no apoio, né, do Ministério, amava o que eu fazia também, tive muitas experiências nesse período. E aí o tempo foi passando, eles acho que começaram a ver que eu tinha algumas aptidões, né? E aí eu saí do apoio e passei a ministrar o louvor, né? Porque tinha um que ministrava e o restante ficava no apoio. E aí eu comecei a ministrar o louvor, e aí eu sempre tive um temor, assim, uma responsabilidade muito, muito grande com aquilo que colocavam na minha mão para fazer, com aquilo que colocam, né, na minha mão para fazer, no que diz respeito às coisas de Deus. E todas as vezes que eu ia para ministrar o louvor, existia um preparo, sabe, um cuidado, o que Deus quer falar, quais são as músicas que o Senhor quer que sejam ministradas, porque nós não conhecemos, mas Deus, ele conhece a necessidade da igreja, né? Deus, ele sabe o que a igreja precisa, qual é a deficiência da igreja, né? Qual é a área que a igreja precisa ser suprida. Então a gente não pode chegar lá e começar a cantar, porque eu acho bonita essa música, porque a música está no auge, porque a música está fazendo sucesso, então eu vou chegar lá e eu vou cantar e glória a Deus, aleluia. Não, não é assim, né? A gente precisa ou parar para ouvir Deus e ver o que Deus quer tratar com a igreja, né? E aí eu me preparava, eu orava, eu estava ali buscando a Deus, e aí eu comecei a ministrar o louvor, e Deus, para a honra e glória do Senhor, Deus me usava muito na ministração do louvor. Porque não era apenas, eu não chegava ali e falava assim, boa noite, irmãos, a paz do Senhor, agora nós vamos cantar tal música. E cantava. Agora nós vamos cantar. Não, não era assim. Deus, ele envolvia de tal forma que ele ia dando ministrações e ele ia dando palavras que se encaixavam com a música que ia ser cantada, e a gente percebia que as pessoas iam sendo quebrantadas, porque o louvor, ele serve para isso, né? O louvor, ele não é para animar a igreja, o louvor, ele não é para colocar a igreja para cima, o louvor, ele não é para
para trazer emoção para a igreja. O louvor, ele nada mais serve para preparar, né, a igreja para receber a palavra que vai ser ministrada. É por isso que o louvor, ele vem antes da palavra. Então é como se o louvor, ele fosse uma preparação da terra para que a semente seja plantada. O louvor, ele tem essa importância dentro da igreja. Não são músicas jogadas ao vento. Não, existe um segredo espiritual nisso. E, de fato, isso acontecia. Né? A gente percebia que os corações eram quebrantados e quando chegava no momento da palavra, ficava mais fácil para o pastor pregar. Porque quando o pastor ele pega uma igreja quebrantada, prepara o ambiente, exatamente. Eu que já preguei em algumas igrejas, já tive a oportunidade de pregar muitas vezes a palavra de Deus, como é difícil você pegar o microfone para pregar e você pegar uma igreja que está ainda com o coração duro, sabe? Que a igreja não está quebrantada, que não houve ali um derramar, um preparar antes da palavra. É muito difícil até que você consiga romper essa barreira para que o Espírito Santo entre e fale. Você não, né? Porque não é a gente que faz isso, é o Espírito Santo. Mas o trabalho é um pouco maior, né? Então, por isso a importância de um louvor bem feito, de um louvor bem ministrado, de uma ministração vinda da parte do Espírito mesmo, e não de homens. Essa é a importância. E o Senhor fazia isso naquela época, né? E aí, dentro desse tempo, eu também comecei a receber convites para pregar. Só que até então eu não sabia pregar, né? Eu não sabia o que era pregar, eu não sabia preparar um esboço, eu ainda não tinha sentado numa cadeira para aprender o que era homilética, o que era interpretar textos, o que era preparar um esboço com tema, com texto, com introdução. E eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí eu me lembro que a minha primeira pregação foi num culto de jovens que eu fui convidado, e eu preparei assim, não foi um esboço, parecia uma carta, né? Porque era um negócio inteiro, assim. Sei bem ainda. E eu preparei um esboço para meia hora e 40 minutos. O meu esboço ali, teoricamente, era para meia hora e 40 minutos. Mas se eu preguei, acho que 10 minutos foi muito. Porque na hora eu fiquei tão nervoso, assim, tão sei lá o que é que passava, que a garganta seca, que você fica cego, você fica surdo, você fica... É uma sensação, mas é uma sensação muito boa, porque é o temor que você tem com as coisas de Deus, né? A responsabilidade que você tem com a obra do Senhor. E eu sei que uma pregação que para mim era para durar meia hora, 40 minutos, durou, eu acho que 10 minutos. Mas, glória a Deus, aleluia, foi bênção, né? O que tinha que ser passado foi passado. E foi aí que começou, né? Comecei a receber mais convites, por incrível que pareça, né? Começaram a me convidar mais para pregar, para ministrar. Amém. E nesse tempo, queridos, Deus começou a me levantar. Deus começou a me destacar dentre algumas pessoas que já estavam ali, né? E eu falo isso aqui com muito temor do Senhor, porque eu reconheço que tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? A glória é dele, a honra é dele, tudo é para ele, né? Então, eu falo isso para que vocês possam entender o que aconteceu no meio dessa caminhada, mas eu reconheço que esse levantar de Deus não é para que eu seja glorificado, não é para que a honra seja minha, mas para que a glória seja dele, para que a honra seja dele através da minha vida, porque nós estamos aqui como instrumentos, então ele nos usa, ele nos levanta, ele nos coloca em destaque, mas para que a gente diminua, a gente desapareça e o nome dele apareça através da nossa vida e seja glorificado através da nossa vida. Então, o Senhor começou a me levantar. O Senhor começou a me erguer ministerialmente, né? E como eu disse aqui, eu nunca peguei o microfone para ministrar um louvor ou para ministrar uma palavra sem que houvesse um preparo antes disso.
Uau! sem que houvesse uma busca, né? E aí eu acredito que está o segredo de todas as coisas, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente ouve assim, não, esse negócio de esboço não tem nada a ver. Esse negócio de ficar preparando palavra não tem nada a ver. Você chega ali, abre a Bíblia, o Espírito Santo dá a palavra. Queridos, não se engane com isso. É lógico que em alguns momentos isso pode acontecer, talvez você será pego de surpresa ali, né? Como já aconteceu comigo, em uma das igrejas que eu estive visitando, uma igreja de um casal de amigos, né? Muito grande na Zona Leste. Nós fomos em um culto de ceia do Senhor e a igreja assim, lotada, cheia de gente. E a Assembleia ela tem o costume de colocar os pastores em cima do altar, né? E eu estava ali em cima do altar e o culto uma bênção rolando, e orquestra, e o Espírito Santo ali se movendo, e glória a Deus e aleluia. E aí, quando está chegando o momento da palavra, a igreja ali, né, no maior movimento, o pastor encosta do meu lado e fala assim: Pastor, o senhor prega hoje, tá? Eu encostei assim na cadeira, eu falei: O quê? Primeira vez que eu tinha ido naquela igreja. Meu Ele falou assim: O senhor tem uma palavra, né? Eu olhei para ele e falei: Tenho, Deus! eu prego, pode deixar. Mas eu tinha? Eu não tinha palavra nenhuma. Meu Deus! Naquele momento, sumiu a igreja da minha frente. Eu não ouvia mais orquestra, eu não ouvia mais louvor, eu não enxergava mais nada, eu só falava: meu Deus, me ajuda, Espírito Santo, tem misericórdia de mim. O que eu faço agora? Aí peguei a minha Bíblia, fui caçar um esboço, não tinha um esboço dentro da minha Bíblia. Falei: meu Deus, e agora o que, que eu faço? Aí eu saí do altar, fui no meu carro, falei: não é possível, deve ter algum esboço perdido aqui dentro do meu carro. E procurei nada, não tinha, Tamires, absolutamente nada, Não nada. Eu tinha falei: nem Jesus. celular na época, né, pastor? Nem smartphone. Então, até tinha um celular na minha mão, mas assim, não tinha nada no celular também, né? Não tinha nenhum registro de nada, nenhuma palavra, não tinha nada, absolutamente nada. Tava ali eu e Deus e o Espírito Santo, só. Eu falei: Senhor, agora o Senhor vai ter que provar que o Senhor é Deus na minha vida. Tipo, intimidando Porque Deus. ou o Senhor tem misericórdia da minha vida, ou eu vou passar a maior vergonha que eu já passei aqui diante da igreja. E aí eu fechei o meu olho e eu comecei: Senhor, fala comigo, Espírito Santo, me dá uma palavra, eu preciso de uma direção, eu preciso ser boca de Deus para esse povo. Nunca tinha pregado para uma quantidade de gente tão grande, igual tinha naquela igreja. Uma igreja muito grande, acho que tinha mais de 300 pessoas, 400 pessoas naquela igreja, porque a nave estava cheia, a galeria estava cheia, porque na Assembleia, culto de ceia, normalmente é bem cheio, né? Às vezes vem até outras igrejas para participar também. E começou a me dar um suador, uns calafrio. Eu falei: Jesus, me ajuda. E eu sei que Deus me deu uma palavra. Amém. Deus me deu uma palavra. E eu nunca vou me esquecer, em Efésios 5,18, que fala assim: E não vos embriagueis com o vinho, mas em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E eu falei: Deus, o Senhor me deu o texto, agora o Senhor me dá a palavra. Porque eu não tenho título, eu não tenho tema, eu não tenho introdução, eu não tenho o corpo da mensagem e muito menos a conclusão. Então o Senhor me ajuda. E aí o pastor me passou a palavra e eu comecei a falar e o Espírito Santo começou. E assim, foi uma experiência incrível que eu tive com Deus ali. Glória a Deus. Porque era como se viesse a palavra e eu não conseguia escrever, mas ao mesmo tempo que vinha a palavra, eu já conseguia transmitir para a igreja, e o Senhor começou a colocar palavras na minha boca que eu nunca tinha dito antes. Porque às vezes quando você prepara um esboço, uma palavra, você fala daquilo e você fala daquilo que está escrito ali, né? Às vezes você foge um pouquinho do esboço, mas você costuma acompanhar aquilo que você preparou. É. E ali foi muito lindo porque o Espírito Santo ele começou a me dar palavra nova, coisas novas. E a igreja começou a receber aquela palavra de um jeito que eu pensei:
assim, meu Deus, o senhor está aqui mesmo, o seu espírito está bradando mesmo, então continua, Deus. E aí o povo levantava e o povo adorava na hora da palavra e o povo recebia. E eu gosto do povo assembleiano porque é um povo que participa da palavra, né? Não é um povo que só senta e assiste e glória a Deus, aleluia. Não, é um povo que pula Eu da vou cadeira, que dá glória a Deus, ministrar que numa gosta. assembleia, pastor. Dia Ah, 9. Dia 9, num culto de mulheres, numa assembleia. meu Deus, se prepara porque o negócio é forte, viu? Amém. É muito bom. E aí você começa a ver o povo a receber, a participar, você fala, não, é Deus mesmo. Então continua. E eu sei que naquele momento foi assim algo extraordinário, que quando eu terminei a palavra, eu falei, uau, o Senhor é fantástico, o Senhor é maravilhoso. E nessas experiências, né, o Senhor foi, como eu disse aqui, começando a me levantar, começando a me destacar no meio das pessoas, né? Começando a fazer com que o meu nome aparecesse mais do que o nome de algumas outras pessoas. Porque as pessoas ouviam, as pessoas viam, e aquilo que as pessoas veem, que de fato vem de Deus, aquilo que as pessoas percebem que de fato é Deus fazendo através de você, elas querem mais daquilo, né? Porque existe uma sede no ser humano que só a água viva que vem do Senhor pode suprir. Aleluia. Existe um vazio dentro do ser humano que só Deus pode preencher. Que dinheiro não preenche, que fama não preenche, que amigo não preenche, que nada aqui dessa terra preenche, só Ele preenche. E quando a pessoa percebe que você está sendo instrumento de Deus, ela quer ouvir mais de você. Não de você, né? Eu acho que vocês estão entendendo, mas ela quer ouvir mais o que está saindo da sua vida. Eu tenho essa necessidade. Quando eu ouço alguém que eu vejo que Deus está usando, que eu vejo que Deus tá ali sendo, que ele está sendo boca de Deus mesmo, eu quero ouvir mais. Eu falo, não, eu vou parar aqui, pode falar o tempo que você quiser, porque eu quero te ouvir, porque eu sei que é Deus, né, que está te usando. E foi isso que começou a acontecer. E o Senhor começou a me colocar à frente de pessoas que chegaram antes de mim, Uau. acima de pessoas que estavam antes de mim no ministério, antes de mim na igreja, que chegaram antes até mesmo da minha conversão, né? E que foram, entre aspas, deixaram pensando, né, que foram deixados de lado e por conta desse destaque, desse posicionamento que eu tive diante do Senhor e diante daquilo que o Senhor colocava na minha mão também. Mas a Bíblia diz assim, antes disso, né, com esse levantar ministerial que o Senhor fez na minha vida, mesmo com toda a honra que o Senhor proporcionava a mim nesse tempo, nessas ministrações, nessas visitas, né, a outras igrejas que ele me dava a oportunidade de ministrar, porque eu sempre me senti honrado com isso. Para mim é uma honra ser convidado para ministrar uma palavra, para hoje não mais, né, mas quando me chamava para ministrar um louvor, para cantar uma música, para mim eu falava, uau, meu Deus, muito obrigado, isso para mim é uma honra, isso para mim é um privilégio, por menor que seja a igreja, eu já preguei em igrejas muito pequenas, já preguei para pouquíssimas pessoas e mesmo assim não deixou de ser uma honra para mim, um privilégio para mim pregar a palavra, né? E com isso começaram a vir também as humilhações, né? Porque aqueles que se sentiram deixados de lado, aqueles que se sentiram deixados para trás, né? E estavam em cargos de liderança, um pouco mais acima do que o meu, começaram a me humilhar, a me deixar de lado, a não me convidar tanto, a não me chamar tanto, a não me querer tanto envolvido nas coisas.
E aí começaram as humilhações, e aí começaram as afrontas, e aí começaram as palavras atravessadas. Só que a palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela se encaixa em cada uma das necessidades que nós passamos na nossa vida. Independente de qual seja, Deus sempre tem uma palavra para a gente. Se for enfermidade, Deus tem palavra de cura. Se for tristeza, Deus tem palavra de alegria. Se for desânimo, Deus tem palavra de ânimo. Para tudo, né? Existe uma palavra específica para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela fala assim que os humilhados, eles serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Só que o que, de fato, a palavra está dizendo é que aquele que se humilha, Deus o exalta. E aquele que se exalta, Deus abate. E é exatamente isso que acontece. Deus não está falando assim, se você for humilhado por alguém, eu vou te exaltar. Não, ele está falando assim, se você se humilhar, se você descer, se você obedecer, e se você reconhecer aquilo que eu tenho para a sua vida, eu mesmo vou te exaltar. Eu mesmo vou elevar o teu ministério. Eu mesmo vou colocar você acima. E aquele que acha que é alguma coisa, e aquele que se exalta, e aquele que age com soberba, e aquele que acha que é bom, eu mesmo, o Senhor, vou abater. Como se ele dissesse assim, você não precisa se preocupar. Só faz a sua parte, não coloca a sua mão, porque a minha mão vai agir. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito que eu quiser. E foi exatamente isso que aconteceu. E é exatamente isso que acontece no reino de Deus. Porque no reino de Deus eu preciso descer para que Deus possa me levantar. Eu preciso colocar a minha cara no pó para que a glória de Cristo brilhe através de mim e não ao contrário. Porque as pessoas acham que quanto mais a minha cara aparecer, quanto mais o meu nome aparecer, quanto mais eu estiver em destaque, aí sim é legal. E não existe a preparação, não existe a oração, não existe o jejum, não existe o ler a Bíblia, não existe a renúncia. E aí o nome do ser humano, né, só vai aparecendo. Mas tem um cântico, um corinho de fogo até, que fala assim, que se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz e acontece, né? Mas tudo vem dele, ninguém merece. Então, se Deus tirar da tomada, filho, você não canta, você não prega, você não ora, você não profetiza, você não roda, você não pula, você não fala que é profeta, você não fala que é homem de Deus, você não fala nada, porque tem muita gente aí no mercado gospel dizendo, eu sou profeta, eu sou homem de Deus, eu sou, né, a quarta pessoa da Trindade, se é que isso existe, né? E Deus está olhando lá de cima e está falando, meu filho, você não é nada. Eu sou na sua vida, né? Eu tenho que ser na sua vida. Sou eu quem tenho que aparecer na sua vida. Você coloca a sua cara no pó. Você se humilha. Você se derrama ali, se prostra diante da minha presença, porque quando você fizer isso, aí sim eu vou permitir que o seu nome apareça em alguns lugares, mas mesmo assim a glória vai continuar sendo de Deus. A honra vai continuar sendo entregue a Deus. Mas vamos lá, para a gente não desviar aqui do propósito. E aí, por causa de toda essa repercussão, né, que o Senhor permitiu que houvesse no meu ministério, como eu disse aqui, alguns homens intitulados pastores, líderes, homens de Deus, começaram a se voltar contra mim. E tiveram dias, né, que assim, eu chorava muito, muito, muito mesmo. Chorava assim copiosamente na presença do Senhor. E eu dizia assim, Senhor, até quando? Até quando? Porque o Senhor me permitiu chegar até aqui. Foi o Senhor quem me colocou aqui. Eu não pedi nada. Eu não pedi, não foi eu quem pedi, foi o Senhor quem me deu.
Porque eu me lembro muito bem que o pastor Arlindo, o pastor que era o meu pastor, né, na Quadrangular, ele me chamou muito jovem e ele falou assim, Tiago, eu vejo em você potencial para o ministério. Ele acreditou em mim. E ele falou assim, você tem o desejo do ministério? Vou ter que pôr o Eu, fone. Eu vou pôr no mudo, pode. tá. E ele falou assim, você tem o desejo para o ministério? Eu falei assim, pastor, eu nunca pensei em ser pastor. Mas se o Senhor vê em mim esse potencial e se o Senhor está me levando para esse caminho, então amém. E aí começou, né? E aí eu falava para o Senhor, Senhor, eu não pedi nada. Eu não falei que eu queria ser pastor, eu não falei que eu queria estar aqui, eu não falei que eu queria cuidar de vidas. Foi o Senhor quem me proporcionou isso. Então, até quando essa humilhação, sabe? Existiam situações de nós estarmos assim, sentados na igreja e o pastor da igreja, ele vinha e ele precisava de alguém para ajudar na oração e ele olhava assim por cima de mim e ele falava assim, eu preciso de alguém para orar. Não tem ninguém, não tem ninguém para orar. E aí ele chamava um irmão aleatório da igreja ou uma diaconisa, um diácono, e aí não me chamava mais para pregar, porque as pessoas da igreja vinham nele e falavam assim, pastor, o senhor precisa colocar mais o Tiago para pregar, ele precisa pregar mais, ele precisa ministrar mais, a gente sente falta quando ele não prega, e isso começou a causar um sentimento nele, que obviamente não vinha de Deus, e aí ele fez totalmente ao contrário, ele não me chamava mais. E aí, aquilo que eu amava tanto fazer, que era pregar, que era ministrar, que era orar por pessoas, tinha um culto de libertação de terça-feira, que nós orávamos pelas pessoas e assim Deus se manifestava de forma gloriosa, com cura, com libertação, eu não fazia mais. E eu ia para a igreja, e não que eu fazia questão, mas eu não parecia mais o pastor da igreja, porque eu estava ali sentado como qualquer outro membro, né? Não que o só ser membro não tenha importância, tem sim a sua importância, mas eu estava ali, não fazia mais nada. Isso trazia muita angústia, muita tristeza no meu coração, no coração da minha esposa, e aí chegou um determinado momento que ele começou a usar o púlpito para atingir, usar a palavra de Deus para apontar, para falar coisas que sabia da nossa vida, Meu Deus. mas assim, a palavra distorcida, sabe, para te atacar, e isso vinha como uma flecha no nosso coração, porque a gente sabia que era da gente que estava falando, a gente sabia que era da nossa família que estavam falando, e isso começou a trazer uma amargura, uma tristeza muito grande, a ponto de, em alguns cultos, a Andresa, minha esposa, ela já punha o pé para fora da igreja chorando. E nós vínhamos para nossa casa em prantos, chorando, isso fazia muito mal, e ela falava, eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso, sabe? E ela falava assim, eu não casei com um pastor, quando eu casei, você não era pastor, você virou pastor depois, então eu não quero isso, eu não aceito isso está fazendo mal. E aí eu vendo todo esse cenário, né, que já estava atingindo a minha família, que já estava atingindo os meus filhos. Em um determinado tempo, nós ouvimos uma reunião secreta, que eu fazia parte da diretoria da igreja, mas não fui convidado, e aí nós ouvimos essa reunião falando da gente, e nesse dia a Andresa foi o dia que ela ficou assim mais transtornada, porque a sala era no fundo da igreja, ao lado do banheiro, e o meu filho, o mais velho, ele era pequenininho ainda na época, e ele precisou ir no banheiro, e ela foi junto, e assim, no momento que ela foi, ela ouviu. E aí ela já voltou assim, eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, estão falando isso, falando isso, falando isso. E aí nós voltamos para casa, o meu filho, ele subiu para nossa casa antes de nós, né, porque ele tinha esse costume de subir na frente, e quando ele chegou na porta da minha casa, ele viu um demônio, e ele era muito pequeno, ele tinha acho que 4 ou 5 anos na época, e ele viu um
demônio e ele gritava, tem um bicho aqui, porque até então ele não entendia que era um demônio, né? E assim, foi uma guerra e assim, muitas acusações, muito sofrimento, muita afronta, e com isso eu comecei a recuar. Com isso eu comecei, que é exatamente aquilo que nós até comentamos na quarta-feira, né, na live, que muitas vezes os nossos relacionamentos afetam a nossa comunhão com Deus, verdade. O nosso relacionamento com Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a recuar, eu comecei a me afastar e não querer mais estar tão envolvido como eu estava antes. Aquilo que para mim era o ápice da minha alegria, da minha satisfação, do meu contentamento, estar junto ali, participar, já não era mais o meu prazer. Já não era mais a minha alegria. E eu já não aceitava tantos convites. Em alguns momentos eu até inventava algumas desculpas para não estar. Oh, pastor, pode pregar, não sei o quê. Eu inventava alguma coisa e falava, não posso, não tem como, porque eu não ia falar, eu não quero ir, eu não estou com vontade, porque está acontecendo isso e isso. Então você percebe que muitas coisas vão se juntando e acarretando, e aí eu fui me afastando. E com isso, começaram a surgir outros tipos de julgamento, né? Aquilo que eu achei que para mim seria uma válvula de escape, que seria o melhor para mim, para minha família, para minha casa, estar afastado, estar longe, se tornou um problema maior ainda. Porque aí começou os julgamentos do tipo, você não está preparado para o altar, você não é homem de Deus, você não vive aquilo que você prega, você não é um homem de oração, e daí por diante, né? Isso foi me ferindo mais ainda, me machucando mais ainda, ao ponto que eu saí do ministério. E eu falei, até nessa época de muita humilhação, de muita guerra espiritual, porque isso foi minando as minhas forças também, e muitas vezes eu não tinha nem forças mais para orar, para me colocar diante de Deus, né, para guerrear. E aí eu me lembro muito bem, isso vai ficar muito marcado na minha vida, que no meio de toda essa guerra, nessa semana de guerra mais intensa, uma pastora me ligou, a pastora Benner Jacks, eu não sei se vocês conhecem, é uma pastora, uma cantora, pastora, ela até fez aquele musical Rua Azusa. Ela é um pouco conhecida no mundo gospel aí. Depois vocês pesquisem aí sobre a pastora e cantora Benner Jacks. Ela tem um testemunho extraordinário também. Ela me ligou, e assim, é uma pessoa que eu não costumo ter muita intimidade de ligar, de conversar, tudo. E ela me ligou no meio do meu trabalho, a hora que eu olhei, eu vi Benner Jacks. Eu falei, alguma coisa aconteceu, né? Porque para essa mulher me ligar não é normal. A hora que eu atendi, eu falei, alô? Ela falou assim, pastor, eu estou te ligando porque o Espírito de Deus mandou te ligar. Ela falou assim, hoje acaba o tempo de humilhação na sua vida. Hoje o Senhor retira a vergonha da sua vida. Hoje o Senhor retira a tristeza da sua vida, porque aqueles que se levantaram para te acusar, aqueles que te disseram que você é aquilo que você não é, o Senhor está visitando e o Senhor está abatendo. Esses que se dizem pastores, mas não são, esses que se dizem líderes, mas não são, o Senhor está visitando e o Senhor está trazendo honra sobre a sua vida. E eu me lembro, foi até a palavra que eu mandei para você, ontem, que ela falou assim, a palavra para você hoje é Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Ela falou, pastor, o seu tempo nesse lugar acabou, o Senhor está te tirando, te arrancando daí e te plantando em um lugar que Ele vai te honrar. Toda vergonha, toda humilhação que você passou, todo choro que você passou, hoje o Senhor está te arrancando daí, te plantando em um lugar para que tudo isso se transforme em honra na sua vida. Falou tudo.
falou tudo. Eu falei, pastora, é de Deus. E aí eu contei tudo que estava acontecendo para ela, todas as afrontas que eu tinha recebido, embora não precisasse nem entrar em detalhes, porque Deus já falou tudo para ela. E aí ela falou, então, toma posse dessa palavra e faz o que tem que ser feito hoje, não espera para amanhã, faça hoje, porque Deus tem pressa em fazer o Aleluia. que Ele tem para fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu saí do ministério e o Senhor me plantou em um lugar em que Ele trouxe uma honra Glória a extraordinária para a minha Deus, vida. é lindo. Todo choro que eu chorei, toda a humilhação que eu passei, toda angústia, todas as setas que foram lançadas contra a minha vida dentro do ministério, por incrível que pareça, o Senhor transformou em honra. Aleluia. Todos aqueles momentos que olhavam para mim e diziam assim, não tem ninguém, você não serve, eu não quero você. Quando o Senhor me plantou nesse outro lugar, as pessoas diziam assim, é você que eu quero, é de você que eu preciso, é a sua ministração que eu quero ouvir, é a palavra que sai da sua boca que eu quero ouvir, é a sua oração que eu quero receber, é o seu louvor que eu quero ouvir você cantar. Então, assim, o Senhor transformou tudo, tudo. E aí eu me lembro da palavra de Marcos 7, onde Jesus ele está ali, na cidade de Decápolis, Meu e ele expulsa uns demônios ali, e esses demônios eles vão para os porcos, e aí as pessoas daquela cidade dizem assim para Jesus, sai daqui, você não é bem-vindo aqui, nós não queremos você aqui, você não é bem-vindo no nosso meio, você nos deu prejuízo, porque aqueles porcos se jogaram e morreram ali, então o lucro que aqueles porcos davam para aqueles homens, acabou. E aí as pessoas disseram assim, nós não queremos você aqui, saia daqui. Jesus, muito educado, sai da cidade de Decápolis e vai embora. Mas ele deixa ali o testemunho da obra que ele fez. aleluia. Porque aquele endemoniado que vivia aprisionado, que vivia em correntes, que Meu vivia Deus. dormindo em cemitérios, que não se relacionava com ninguém, passou a se relacionar com as pessoas, estava vestido, e aí começou a contar o testemunho dele nas 10 cidades. Jesus foi embora, mas o testemunho ficou. Jesus foi embora, mas a obra que Jesus fez ficou. E aí ele começou a contar aquilo que Jesus fez na vida dele. Olha, Jesus me libertou. Eu não me relacionava com as pessoas, mas hoje eu me relaciono. As prisões não conseguiam me segurar, mas hoje eu consigo viver livre, justificado pelo Senhor. E Jesus continua seu ministério. É verdade. E aí, em um determinado tempo, Jesus está no Mar da Galileia e ele precisa voltar para onde? Para Decápolis. Para a mesma cidade aonde ele foi expulso. Para o mesmo lugar onde as pessoas disseram assim, eu não quero você aqui, você não é bem-vindo, você pode ir embora daqui porque você nos deu prejuízo. E aí a Bíblia vai dizer assim, que quando Jesus chega na porta da cidade de Decápolis, as mesmas pessoas que disseram para ele, você não é bem-vindo, eu não quero você aqui, você Meu não faz Deus. parte do nosso território. Diz a palavra de Deus que as pessoas traziam os enfermos para Jesus e diziam assim, por favor, ore por eles. Por favor, coloque a mão sobre eles e cure, porque eles precisam da cura, eles precisam do milagre, eles precisam receber daquilo que está sobre você. Oh, meu Deus do céu, o mesmo lugar que expulsou Jesus, o mesmo lugar que disse para Jesus, você não é bem-vindo, nós não queremos você aqui, teve que reconhecer aquilo que Jesus carregava, teve que reconhecer a unção e a autoridade que estava sobre a vida de Jesus. E os mesmos que disseram, você não é bem-vindo no nosso território, tiveram que dizer, venha, cure os enfermos, esteja no nosso meio, porque nós precisamos receber daquilo que está sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! É dessa maneira que Deus faz.
Quando Deus tem um propósito na nossa vida, quando Deus tem um plano na nossa vida, quando Deus tem um direcionamento para a nossa vida, Ele faz com que as pessoas mudem o modo com que elas pensam e falam a nosso respeito. Pode ser que hoje as pessoas estejam tendo pensamentos e falas ao nosso respeito que não seja favorável àquilo que nós queremos ouvir, mas hoje o Senhor está entrando em situações, hoje o Senhor está entrando em ministérios, hoje o Senhor está entrando na casa de pessoas e Ele está fazendo com que aqueles que te acusam, com que aqueles que dizem coisas contrárias ao teu respeito, mude a forma com que pensam e falam sobre você, e vai chegar o tempo que aqueles que hoje recusam o Jesus que nós servimos, falem assim: eu quero servir o Jesus que você serve, eu quero o Deus que você serve, eu quero estar no lugar onde você está, porque eu reconheço aquilo que você carrega, eu reconheço aquilo que está sobre a sua vida, eu reconheço o grande testemunho que você tem, eu reconheço a diferença que esse Deus está fazendo na sua vida. É dessa forma que Deus faz. É dessa maneira que Deus faz. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma a humilhação em honra. Deus transforma o choro em sorriso. Deus enxuga as lágrimas e traz vestes de alegria sobre nós, porque Ele sabe daquilo que passa no nosso coração. As pessoas nos olham, as pessoas nos julgam, as pessoas falam: por que se entregar tanto? Para que tá tanto na igreja? Para que fazer tanta live? Para que tá lá na internet? É toda quarta-feira, é toda sexta-feira. Podia estar fazendo outra coisa, podia estar em outro lugar, podia estar investindo em outra coisa. Ah, não sabe o que é bom, não sabe aproveitar a vida, mas Deus sabe o que se passa dentro do coração. Ele olha a intenção do coração e Ele está trazendo honra por conta da intenção do coração. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu, eu sinto uma graça de Deus aqui para liberar essa palavra sobre cada uma das nossas vidas que estamos aqui hoje. Ele conhece a intenção do teu coração. Ele sabe os gemidos que a tua alma tem provocado nesses dias. Ele tem contemplado a tua vida. Ele tem contemplado aquilo que você tem passado. E nada disso tem passado desapercebido diante dos olhos do Senhor. Ele não perdeu o controle. Tudo está nas mãos dele. Tem choro, mas tem Deus. Tem angústia, mas tem Deus. Tem sofrimento, mas tem Deus. Tem toda a humilhação que você porventura esteja passando, mas hoje o Senhor te colocou nessa live para te dizer: Deus está no meio desse negócio. Aleluia. Deus está no meio desse negócio, assim como Ele estava no meio de todo o processo que eu estava passando. Meu Deus do céu, o que é isso? O Senhor estava contemplando a minha vida, assim como Ele está contemplando a sua vida também. O Senhor estava recolhendo cada lágrima que eu estava derramando, assim como Ele tem recolhido as suas também. O Senhor estava ouvindo e recebendo cada oração que eu fazia, assim como Ele tem recebido as suas também. Só que a palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, do verso de número 1 a 8, que para todas as coisas debaixo do céu há um tempo determinado pelo Senhor. Não somos nós que determinamos o tempo, não somos nós que temos o tempo e o controle nas nossas mãos. O tempo está nas mãos de Deus, é Ele quem determina, é Ele quem coloca a hora, é Ele quem diz no momento que vai acontecer. E aí nesse texto diz que há tempo de chorar, mas também há tempo de rir. Há tempo de abraçar, mas também há tempo de afastar-se de abraçar.
Há tempo de espalhar pedras, há tempo de juntar pedras, há tempo de guerra, mas também há tempo de paz. Há um tempo que o Senhor já determinou para as nossas vidas. E mesmo que hoje você esteja vivendo tempos, talvez de afastar-se de abraçar, de estar longe, tempos de guerra na sua vida, vai chegar o tempo em que o Senhor vai te mandar se aproximar, vai chegar o tempo em que Ele vai trazer a paz que excede todo o entendimento sobre a sua vida, e você vai ver que não foi outra coisa senão a mão de Deus que fez isso em você e por você. Aleluia. Meu Deus do céu, aleluia! O altar que eu tinha construído durante todos esses anos, durante toda essa caminhada com Deus, estava em ruínas. O altar que eu tinha construído durante estes anos de ministério e de caminhada com o Senhor tinha se quebrado por causa de palavras que eu tinha ouvido, por causa de humilhações que eu tinha passado. Eu já não orava tanto, eu já não lia tanto a Bíblia, eu já não me aproximava de Deus como eu me aproximava antes. O fogo que antes descia sobre o meu altar já não descia mais. Quando eu fazia era por fazer, quando eu estava era por estar, era para cumprir uma obrigação, era para cumprir um protocolo, e Deus estava vendo tudo isso, Deus estava contemplando tudo isso, porque Ele sabia que aquele momento que eu estava passando, não é porque eu tinha escolhido aquilo, não é porque eu estava passando por aquilo porque eu queria, mas por conta do sufocamento que eu tinha recebido, das palavras que eu tinha recebido, das afrontas que eu tinha recebido, tinham me colocado naquele lugar de prostração. O altar se quebrou. E Deus, nesse momento em que o altar estava quebrado, nesse momento em que Deus sabia que o altar precisava ser restaurado, Ele começou a trazer pessoas para a minha vida. Porque existem momentos na nossa vida que nós conhecemos pessoas, mas existem outros momentos que o próprio Deus nos apresenta pessoas para estar do nosso lado. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida hoje. Pode ser que você esteja cercado de pessoas, pode ser que você esteja rodeado de pessoas, mas pessoas estas que não foi Deus quem trouxe, porque não conseguem estender a mão para te colocar de pé. Mas eu quero liberar em fé e na autoridade do Espírito que está sobre a minha vida, que Deus vai começar a te apresentar pessoas, Deus vai começar a colocar pessoas do seu lado, que na hora da luta, que na hora do sofrimento, que na hora das suas maiores angústias, vão te estender a mão, vão te colocar de pé, vão dobrar os joelhos junto com você, vão jejuar junto com você, vão entrar na guerra junto com você, vão reparar as brechas junto com você e vão te trazer de volta para o propósito que Deus colocou na sua vida. Deus vai começar a te apresentar pessoas. E nesse momento foi o que o Senhor fez na minha vida. Ele começou a me apresentar pessoas de Deus. Pessoas que não me acusavam, pessoas que não diziam assim, mas você não tinha que ter saído, mas você não tinha que ter abandonado, mas você não tinha que ter deixado, mas você não tinha que ter olhado para o homem, porque a pessoa, quando ela não tem uma palavra de Deus para te entregar, a pessoa, quando ela não tem uma estrutura do Espírito para estar junto com você, quando você compartilha alguma coisa, a primeira coisa que ela fala é, mas você não tem que olhar para o homem, você tem que olhar para Deus. De fato, nós não temos que olhar para o homem, nós temos que olhar sim para Deus, mas quando a pessoa ela vem cheia de Deus, cheia da presença de Deus, ela não vai te falar isso. Não olhe para o homem, olhe para Deus, ela vai te entregar uma palavra de Deus para te colocar de pé. Porque a gente sabe mais do que ninguém que a gente não tem que olhar para homem mesmo, a gente tem que olhar para Deus, mas nós somos seres humanos.
Ah, você não pode viver na carne. Querido, se eu não viver na carne, eu vou viver no quê? Eu sou de carne. Eu não posso viver somente no espírito. Nós somos formados corpo, alma e espírito. Nós andamos em espírito, mas nós vivemos em carne. Nós temos alma, nós temos sentimentos. E muitas vezes o homem ele vai te ferir, sim. Muitas vezes o homem ele vai te colocar para baixo, sim. Vai te fazer chorar, sim. Infelizmente, isso acontece muitas vezes dentro da igreja. Mas nesse momento o Senhor ele colocou profetas do Senhor no meu caminho. Ele colocou pessoas de Deus no nosso caminho. E esses homens e mulheres, eles diziam coisas específicas que só Deus e nós sabíamos. E tudo isso veio para nos lembrar de que não importa o que as pessoas falam ou pensam ao nosso respeito, isso não altera e nunca vai alterar quem nós somos em Deus. Tem pessoas nessa live que estão sendo rotuladas por homens. Homens estão olhando para você e estão dizendo, você é isso, você é aquilo, estão colocando rótulos em você. E muitos estão aceitando estes rótulos que homens estão colocando, estão dizendo, eu acho que eu sou isso mesmo. Eu acho que eu nasci assim mesmo e eu vou continuar vivendo assim mesmo. Mas hoje o Senhor manda te dizer que Ele está arrancando esses rótulos da sua vida. Está arrancando esses rótulos de você. Porque independente daquilo que estão dizendo, nada vai alterar aquilo que você é diante de Deus. Deus conhece a sua essência, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua intimidade com Ele. Você e Deus sabem que quando você dobra o joelho para orar e fala com Deus, Deus fala com você. E não é homem que vai dizer quem você é. Nunca vai mudar o propósito qual Ele determinou para a sua vida. Deus falou tanto, 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 tanto com a gente. Deus ministrou tanto a nossa vida que tinha cultos que a gente chorava tanto. Tinha cultos que a gente se derramava tanto com aquilo que Deus fazia que quando acabava o culto tinha que pegar a gente com a pá do chão. De tão forte que era a presença, de tão forte que era o manifestar de Deus na nossa vida. E eu quero dizer aqui uma coisa para vocês, que nada muda aquilo que Deus escreveu para a sua vida. O que Deus falou está falado e o que Ele determinou está determinado. Quando Deus ele quer fazer algo através de você, quando Deus ele quer fazer algo através de nós, aconteça o que acontecer, mesmo que no meio do percurso aconteçam algumas coisas que nos tiram da rota e nos entristecem, no momento certo ele vai preparar pessoas, no momento certo ele vai preparar situações, no momento certo ele vai preparar ocasiões para te colocar de volta no propósito que ele estabeleceu. E tudo vai acontecer conforme a vontade dele. Queira a oposição ou não, vai acontecer. Aleluia. Hoje o Senhor está chamando aqueles que estão com os seus altares quebrados, rachados por causa de tanta coisa que já aconteceu. E ele está dizendo assim, reconstrua o altar, reconstrua o altar, reconstrua o altar. E aí a gente volta para a palavra de quarta-feira e o Senhor diz assim, quebre as barreiras e reconstrua o altar. Quebre os impedimentos e levante novamente os altares. O fogo ele tem que descer novamente. Quando o altar ele for colocado no lugar, quando o altar for restaurado, quando o altar for reparado, o fogo vai descer. Às vezes não foram pessoas que fizeram isso, mas você mesmo quebrou, derrubou esse altar porque se cansou, porque se afastou. Então hoje é dia de reconstrução. Hoje é
dia, hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. O Senhor, queridos, nessa caminhada, Ele me permitiu reconstruir o altar. Então o fogo voltou a descer. Aleluia. A gente vê lá em 1 Reis 18 que Elias ele estava com 450 profetas de Baal. E ele estava, teoricamente, sozinho. Só ele diante de 450 profetas. E aí no versículo 30 diz que Elias ele reparou o altar que estava quebrado, que estava em ruínas, colocou tudo em ordem, reconstruiu o altar. Ele chegou ao Senhor, clamou ao Senhor, orou ao Senhor, e diante daqueles 400 profetas de Baal que acharam que nada ia acontecer, o Senhor fez cair fogo do céu. E aí no versículo 39 a Bíblia vai dizer assim, que o povo vendo aquilo, caíram sobre os seus rostos dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Hoje o Senhor está nos dizendo, ainda é tempo de voltar, ainda é tempo de recomeçar, ainda é tempo de reconstruir altares, ainda é tempo de colocar as coisas no lugar, a despeito de qualquer coisa, a despeito de qualquer afronta, de qualquer humilhação, de qualquer palavra ou vento contrário que tenha soprado. Mantenha o seu altar em ordem, mantenha o seu altar limpo diante da presença de Deus, porque aquilo que talvez para você pareça o fim, eu quero declarar nesta manhã que será a inauguração de um novo tempo na sua vida em nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo manda te dizer, eis que faço uma coisa nova, todos verão diante dos seus olhos, o Senhor faz uma coisa nova e o inferno jamais irá impedir a obra que Deus tem para fazer na sua vida. Pode levantar o inferno com todos os seus demônios, não vai impedir o propósito que Deus tem para realizar na sua vida, a obra que Deus tem para realizar na sua vida, porque Ele sabe aquilo que ele faz, Aleluia. o tempo que ele age e a maneira com que ele trabalha é perfeita. Hoje, eu estou aqui nessa live contando meu testemunho, porque o Senhor me permitiu reconstruir esse altar, vencer a humilhação, vencer as afrontas, vencer as palavras contrárias que disseram, os rótulos que queriam colocar na minha vida e acreditar de quem eu sou em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus. Quando você entende isso, quem você é em Deus, e para qual o propósito que Ele te chamou, podem falar o que quiserem, podem pensar o que quiserem, pode se levantar quem for, você permanece. Então, se porventura você está vivendo em uma situação igual ou parecida como esta, permaneça no Senhor, porque o dia em que foi marcado para que você chorasse, haverá alegria, regozijo e honra em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Amém. Em nome de Jesus, Tamires. Amém. Que bênção, pastor. Deus abençoe poderosamente o seu ministério aí. Que palavra abençoada. A gente precisa manter a chama acesa, né? E renunciar tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, da intimidade com Deus. Meu Deus, aleluia. Sempre fazer tudo para o Senhor. Mas lembre-se que tudo que você faz para o Senhor, você precisa se preparar antes. Assim como o pastor falou aqui. Não adianta você ir louvar por louvar em cima do altar e na sua casa tá uma guerra e você tá todo desalinhado. Não adianta você ir pregar e tá todo desalinhado. Não adianta você ir orar na casa de alguém e a tua casa não tá debaixo de oração.
Não adianta você fazer nada para o Senhor sem se preparar. Então se prepare antes de qualquer coisa, porque lembre-se que não é para glorificar o teu nome, é para glorificar o nome do Senhor. E o Senhor, Ele nos encheu hoje, Ele nos tratou, Ele nos curou, Ele nos direcionou. E o que você vai fazer com tudo isso que foi ensinado aqui hoje para você? O que você vai fazer com tudo aquilo que foi falado hoje aqui para nós? Porque o Senhor está nos perguntando qual é o seu nível de conexão comigo? Como que você tem criado relacionamento comigo? Você está sendo sincero? Você está sendo verdade? Você está sendo inteiro na minha presença? Meu Deus. Ou você ainda vai continuar sendo um adúltero espiritual? Ou você vai querer ainda fazer barganha com o meu nome? Fazer barganha com a minha graça? Fazer barganha com a minha presença? Fazer barganha com a minha cruz? Não, você tem que estar comigo pelo que eu sou e não pelo que eu posso te oferecer. É isso que o Senhor está falando hoje para nós. Não adianta as pessoas fazerem o que elas quiserem fazer contra você. Importa a sua conexão com Deus. Importa o seu coração estar alinhado com o coração de Deus. Porque se o coração do pastor, o coração da esposa, não tivessem unidos os dois, e os dois unidos ao coração de Deus, posicionamento, Satanás ia ter feito a festa. Mas eles se mantiveram posicionados, porque eles sabiam que mesmo eles tendo esmurecido, eles estavam ali, esperando o Senhor. Eles esperaram com paciência, eles esperaram o tempo certo. E quando o Senhor falou de Eclesiastes 3, na sexta-feira, eu fui para o Vale da Bênção e eu preparei uma palavra. E essa palavra era Eclesiastes 3. E ali Deus foi ministrando aqui no meu coração o dia que eu ministrei, que foi dia 16, essa palavra, tanto de manhã quanto à noite. E algumas palavras assim chaves que você falou foi o que Deus me falou. Então, tudo que às vezes a gente pode estar confuso, em conflito, às vezes as pessoas vão falar sim, às vezes as pessoas vão agir de uma forma com que você se saia culpado e não elas, porque as pessoas é assim, elas fazem algo e depois elas fazem com que você se sente culpado e com que você está errado. Mas isso não significa que Deus não está do seu lado. Você pode ser humilhado, você pode ser apedrejado, podem te tirar, pode te excluir, assim como fizeram com o pastor Tiago. Mas Deus está vendo tudo. Nada fica oculto. Hoje o outro pode estar no auge, o outro pode estar ok, tudo ok, mas o Senhor não está vendo isso. O Senhor não está vendo títulos, o Senhor não está vendo oba-oba, não. O Senhor está vendo o seu coração, o seu posicionamento. Então, peça para o Senhor purificar o seu coração, limpar as suas mãos, limpar. Porque quando você for alcançar alguém para o Senhor, você vai estar de mãos limpas e coração puro. E assim essa pessoa vai poder ser tocada com a glória de Deus através da sua vida. Assim essa pessoa vai poder ser curada através da glória de Deus na sua vida. Então, se você tem se purificado, se purifique mais. Se você tem jejuado, jejue mais. Se você tem obedecido a Deus, obedeça mais. Se você tem amado Deus, ame mais. Se você tem que renunciar a algo, renuncie. Se você não renunciou, pergunte ao Senhor o que eu preciso renunciar.
Se você tem orgulho, se você tem inveja dentro de você, peça para o Senhor tirar isso de dentro de você. É Não isso. adianta você ficar com isso dentro de você, que isso vai te afastar de Deus. E quando vir as crises, Satanás vai entrar na tua mente. Verdade. Ele não vai deixar o Senhor ficar. Ele vai tomar o espaço. Mas quando verdadeiramente o seu coração quer se alinhar ao Senhor, não tem Satanás, não tem potestade, não tem nada que impeça, porque maior é aquele que te chamou e ele vai restaurar, ele vai curar e ele vai transformar. Então não deixe para depois. Não deixe essa oportunidade que hoje o Senhor está te dando passar, para você se alinhar, manter a chama acesa, ter um coração purificado e as mãos limpas. Não deixe. Não deixe. Faça aquilo que o Senhor ordenar para você. Reflita nessa live, reflita nessa palavra, reflita desde o começo como o Senhor abriu para nós essa live. Se nós não formos vigilantes, se nós não estivermos assim como o Senhor quer, nada vai acontecer e a gente vai achar que a gente está vazio, que a gente não está cheio. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Ele. Amém? Pastor, Deus abençoe. Muito obrigada pela palavra, pela sua vida, a vida da sua esposa, pela permissão aí que ela deu para o Senhor estar nessa live também. E Deus abençoe vocês, a sua família. Eu espero que a gente se encontre em breve, a gente faça outra live, enfim, o que Deus permitir aí. E eu agradeço a Deus, a Fran é a ponte dessa conexão. E Verdade. eu agradeço essas pontes, eu agradeço os arcos que o Senhor me apresenta, eu agradeço tudo que Ele tem feito, porque às vezes só Ele, é só quando Ele mostra verdadeiramente que está em tudo. E é assim que Ele tem mostrado, que mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas debilidades, mesmo em tudo que a gente não se sente capaz, o Senhor tem nos capacitado, nos erguido, mostrado que Ele está no negócio. E eu agradeço e louvo por tudo, por todas as pessoas que estão nessa live, que ficaram nessa live. Vamos continuar indo rumo à intimidade, vamos continuar buscando a presença do Senhor. Deus abençoe vocês. Na quarta-feira temos o livro O Caminho para a Presença de Deus. O pastor Tiago que vai estar fazendo com a gente também, o dia 29. Então, você que está aqui na live, esteja também na live de quarta-feira. A gente vai dar aí um complemento do dia 28. Eu sei que vai ser uma bênção. O Senhor está tratando do nosso ego, do nosso orgulho. O Senhor está quebrando. E é isso que o Senhor tem que fazer, tirar isso de nós, porque isso nos afasta da presença dEle. Então, até quarta-feira. Deus abençoe. Amém. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, pastor. Tchau, tchau. Amém. Eu que agradeço. Tchau, tchau.